tem outro ministro do Supremo que está violando a lei americana deliberadamente da forma sistemática que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Então fica muito claro essa lawfare, esse ativismo jurídico que está acontecendo aqui, e assim, impossível não perceber essa espécie de combinação do Ministério Público Federal atual com alguns ministros do Supremo. Eu respeito o presidente Lula e com todo o respeito que eu tenho ao presidente Lula, eu vou dizer, gente, é uma irresponsabilidade muito grande, sabe, arrumar confusão com a nação mais poderosa do mundo. Tá estranho, gente, tá na hora, deu, sabe, deu, tá bom, foi, já, terceira vez, presidente legal, bacana, né? Já deu, porra, não dá mais. Outra situação nós chegamos, porra. Amigos do canal Endireitei, após o sucesso do nosso último vídeo, onde Ana Paula Henkel rasgou o verbo sobre a conduta do desgoverno Lula e de parte da direita que tem aberto fogo contra si mesmo, caso você não tenha assistido o vídeo, deixarei o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Olha, diante de tantos comentários da nossa audiência qualificada e atenta, hoje eu não posso deixar de destacar um que foi direto ao ponto. O nosso amigo Gilmar José escreveu o seguinte, e com toda a razão: eu acho ridículo e desnecessário o comportamento do atual presidente Lula. Ele, no cargo que ocupa, deveria ter outra postura, uma postura de chefe de Estado e não de comediante. Perfeito, Gilmar. Você resumiu o sentimento de milhões de brasileiros, porém, convenhamos que não dá para esperar grande coisa do Lula, concorda comigo? É esse tipo de comentário que valoriza o debate aqui no canal. Se você está assistindo e também quer ter sua opinião publicada aqui no canal, comente aqui embaixo que eu leio e respondo a todos. Selecionaremos um ou quem sabe 2 comentários para darmos o devido crédito e destaque. No vídeo de hoje, eu trago um atropelo do advogado americano da Rambo no Brasil, Martin de Luca. Em entrevista à CNN, a jornalista porta-voz tentou desafiar a inteligência do advogado, só que ela não esperava um verdadeiro atropelo. Assista o vídeo e tire as suas conclusões. Conversamos aqui com Martin De Luca, advogado da Rambo, e é muito importante que nós possamos ouvi-lo aqui, porque nós estamos num momento da linha do tempo que é muito sensível, né? E de uma taxação de 50% aqui ao Brasil e de algo que está caindo em cima do colo, inclusive, de Jair Bolsonaro, né? Os setores que defendem, que votaram em Jair Bolsonaro, agora vão ser taxados em 50% por Donald Trump. Então, é de uma complexidade tão grande, embasada por um assunto que é comercial, por isso que eu lhe fiz essa pergunta e o senhor afirmou, é importante que nós possamos ouvi-lo, que é de fato um movimento político, que é uma resposta a tudo isso que vem acontecendo, que vocês consideram que é uma perseguição e o Brasil considera que, na verdade, seja um avanço em cima da autoridade, das instituições aqui brasileiras. Na justiça, todo mundo vai se defender. Martin, muito obrigada. Por favor. Posso esclarecer só um ponto aí Por que favor. foi muito importante que você mencionou? Você mencionou no final que no Brasil é uma defesa às instituições. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como que uma defesa às instituições se não temos nenhum outro juiz brasileiro que fica violando o Tratado Bilateral Estados Unidos-Brasil de assistência legal mútua? Todos os outros juízes estão respeitando os protocolos, estão respeitando a lei. Não tem outro ministro do Supremo que está violando a lei americana deliberadamente da forma sistemática que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Então, é muito importante nesse momento tão sensível refletir se o Brasil todo está defendendo uma estratégia de ataque deliberado que é indefensível, porque se for defensivo, eles teriam já aparecido lá no processo da Flórida 6 meses atrás. Mas não tem como defender isso. Então, a relação bilateral acho que está num momento super sensível, mas aqui não tem ataque nenhum a nenhuma instituição brasileira. Aqui tem as ações de um juiz que está atuando totalmente fora do marco da lei, totalmente fora do que permitem os tratados bilaterais e contrariando o que o governo brasileiro mesmo tem discutido com o governo dos Estados Unidos em privado. Né? Acho que tem certas comunicações ao respeito que foram mencionadas na mídia. Mas o governo brasileiro, em privado, tem reforçado que, obviamente, o Brasil vai respeitar a lei, vai respeitar os tratados e não vai fazer exatamente o que o ministro Alexandre de Moraes fez na sexta-noite. Então, a pergunta é, por que ele está fazendo isso deliberadamente? Porque é como jogar uma granada no meio de uma crise. E para quê? Para tentar bloquear uma conta sobre uma plataforma que já está bloqueada de um conteúdo que foi feito antes de dezembro de 2023? É uma loucura tão grande que eu realmente penso que vocês, como a mídia, têm uma responsabilidade de falar claramente: isso aqui não é um ataque às instituições brasileiras.
tá? São as ações de uma pessoa que está atuando, contrariando o que é a lei e o tratado bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil. Sem elevar o tom, o jurista desmontou o argumento com dados e fatos objetivos, deixando evidente o despreparo da militante diante do contraditório. A situação evidencia o desconforto de parte da imprensa ao ser confrontada com contrapontos embasados juridicamente, especialmente em temas sensíveis como a relação do Brasil com potências estrangeiras. No centro do debate está a atuação do ministro Alexandre de Moraes, que tem sido criticado por medidas abusivas, entre elas, o bloqueio de contas inativas nas redes sociais como forma de contenção de supostos discursos antidemocráticos. O ato é interpretado por juristas e analistas como um desvio de finalidade, configurando perseguição política. A crítica é clara. O uso da estrutura do Estado para silenciar vozes dissidentes fere a liberdade de expressão, compromete o Estado de Direito e fragiliza a democracia brasileira. Enquanto isso, países como os Estados Unidos, com instituições mais sólidas, têm reagido com firmeza a esse tipo de prática, o que tem gerado desconforto nas autoridades brasileiras e seus aliados na mídia. No vídeo a seguir, eu trago um debate onde o senador Flávio Bolsonaro rebateu os questionamentos dos jornalistas da CNN sobre o tarifaço de Trump diante do regime brasileiro. Vamos conferir juntos? Infelizmente, em função dessa política completamente desastrosa internacional que o Lula faz, se aproximando de ditaduras, nas eleições americanas ainda, o Lula dizendo que se o Trump vencesse seria uma espécie de nazismo com uma nova cara, navios iranianos atracando aqui no Brasil, com qual objetivo? Logo na sequência, os Estados Unidos vão e desmobilizam toda a estrutura de preparação e fabricação de bombas nucleares lá no Irã, a Janja mandando um fuck you Elon Musk, enfim, o Lula fazendo gestos para o Hamas na guerra contra Israel, o Lula fazendo afagos à Rússia na guerra contra a Ucrânia, mandando o Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República, ir representar o Brasil na posse do novo ditador do Irã, diga-se de passagem, também já eliminado pelas forças israelenses. Então o Lula jogou o Brasil para o colo de uma parte do mundo que é tudo que a gente abomina, onde não há liberdade, onde não há respeito às mulheres, onde não há respeito aos homossexuais, todos os direitos humanos são desrespeitados e a gente está abrindo mão, ou melhor, o Lula está atacando a maior democracia do mundo a troco de quê? Por questões ideológicas. E assim, impossível não perceber essa espécie de combinação do Ministério Público Federal atual com alguns ministros do Supremo. Isso é muito triste de falar, mas é indefensável que isso faça parte da democracia. O Ministério Público Federal hoje deixou de ser um órgão independente, passou a ser um despachante do Alexandre de Moraes. Essa verdade tem que ser dita com todas as letras, e é por isso que a gente chegou nesse ponto. Enquanto uma parte da imprensa, com todo respeito, continuar alimentando e potencializando essas narrativas irresponsáveis e mentirosas, seja de Lula, seja de Alexandre de Moraes, nós vamos continuar pagando um preço cada vez maior. Nós chegamos até aqui por causa disso. Então está na hora de nós, adultos, entrarmos na sala e discutirmos de uma forma séria e aberta, como eu estou fazendo com vocês aqui agora. Porque não dá mais para ficar mentindo e fingindo que nada de errado está acontecendo no Brasil. Flávio foi firme, coerente e convicto na sua explanação, tendo em vista que na questão econômica é o Brasil que depende do cliente Estados Unidos. Se você está gostando do vídeo e dos temas trazidos para você, comente aqui embaixo o que você achou das falas de Flávio Bolsonaro. Ele está certo em defender a posição do Brasil de chamar Donald Trump para conversar e negociar? Deixe o seu comentário. E para finalizar, trarei um vídeo imperdível do marqueteiro político Duda Lima, descendo o sarrafo no desgoverno Lula com a sua gestão medíocre e desastrosa. Confira. Eu respeito o presidente Lula e com todo o respeito que eu tenho ao presidente Lula, eu vou dizer, gente, é uma irresponsabilidade muito grande, sabe, arrumar confusão com a nação mais poderosa do mundo. Não é assim que se faz política, né? Não é ameaçando, não é desse jeito. E eu fico bastante incomodado com isso, porque vem uma sanção dessa, vem uma quantidade dessas de tarifa para a gente, e eu fico me perguntando, o governo Lula começou o governo prometendo união e reconstrução. Aliás, ontem
eu vi uma publicidade deles na televisão que dizia governo federal, união e reconstrução. União é colocar uns contra os outros, pobre contra rico, nós contra eles, isso é união. Então eu pergunto, quem é o governo? Qual é o governo? É o governo da desunião e da taxação, para ficar arrumando confusão com países poderosos, ou é o governo da união e da reconstrução? Então, eu não sei nem qual governo eu vou enfrentar, para dizer a verdade. Né? Eu não sei nem qual governo que a oposição vai ter que lutar ou vai ter que brigar. Não dá nem para entender, dá para ver perfeitamente que nós estamos com um governo perdido. E isso não é bom para o país. Porque se ele for pensar no povo brasileiro, a primeira coisa que ele precisa pensar, na minha avaliação, a Bolsa, ela vai despencar. O dólar, ele vai disparar. O real, não vai valer nada. A inflação vai voltar. E quem paga a conta é a população mais pobre. O que significa dizer que se ele realmente pensar no povo brasileiro, se ele realmente for uma pessoa nacionalista, não é brigando com a maior potência do mundo que ele vai cuidar do povo mais pobre, de quem mais precisa. Então, se o presidente pensar no povo brasileiro, a primeira coisa que ele precisa fazer é pedir desculpa. Primeiro, para o povo brasileiro e depois para o governo norte-americano. Nacionalista, na minha avaliação, é quem pensa primeiro no seu povo. E pensar no seu povo não é brigando com a maior potência econômica do mundo. Isso é um erro, isso é uma irresponsabilidade. Gente, em nenhum momento nós precisamos entender que o Donald Trump está certo. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor. O que eu estou dizendo é que não pode provocar uma pessoa com um comportamento ostensivo como o Donald Trump tem. Né? Quem sou eu aqui para dizer se ele está certo ou se ele está errado? Né? Aliás, até vou dizer, na minha opinião, ele está errado mesmo. O povo brasileiro está sofrendo com isso. Agora, isso foi uma reação, isso não foi uma ação. Então, não se deve cutucar a onça com vara curta, como dizia lá em Biritibuçu, onde eu nasci. Está errado esse comportamento. O Donald Trump está prejudicando o país? Está prejudicando o país. Mas por que o país está sendo prejudicado? Está sendo prejudicado por uma atitude irresponsável, né, de um presidente que usa o BRICS para dizer o seguinte, não precisamos mais da moeda norte-americana, isso não tem nenhum valor. Porra, no passado foram 40 bilhões de dólares que o Brasil negociou com os Estados Unidos na balança comercial. É o segundo maior parceiro do país. A conta vai chegar agora já na Petrobras no combustível. O agro vai sofrer pra caramba. Agora, o cidadão lá de fora reagiu, ele não agiu. A ação veio daqui. Ah, mas ele está interferindo na justiça e não se pode interferir na justiça. Bom, se não se pode interferir na justiça, por que esse mesmo presidente vai aqui na Argentina e levanta uma placa lá no país dizendo o seguinte, Cristina Kirchner livre? Porra, ninguém pode interferir na justiça aqui, mas ele pode interferir na justiça lá? Então precisa ter um pouco de coerência, gente. Eu não estou fazendo um juízo de valor aqui, tá? Desculpa, até eu estou um pouco indignado, porque essa taxação mexe com o país, isso me incomoda muito. Mas tem que ter uma linha, tem que ter uma única posição. Se ele vai defender, não interfira na justiça aqui, então ele também não interfira na justiça do outro. Sabe? Não está certo. Se ele lança um governo com união e reconstrução, como é que ele pode trabalhar agora com taxação e com desunião? Então, tá estranho, gente. Tá na hora, deu, sabe? Deu. Tá bom, foi já, terceira vez, presidente legal, bacana, né? Já deu, porra, não dá mais. Qual situação nós chegamos, porra? O comentário do marqueteiro político e uma figura de esquerda, Duda Lima, foi arrematador. Ele praticamente enterrou o desgoverno Lula com a frase: tá bom, terceiro mandato já deu. Ainda digo que terceiro mandato, graças ao STF. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo. Golpe foi o Lula na presidência. O vídeo está chegando ao fim. Porém, a nossa conversa continua aqui nos comentários. Comente, dê sugestões ou críticas para que eu possa conversar com vocês. Meu nome, como sempre faço questão de me apresentar, é Victor Moreira do canal Endireitei. Não esqueça de deixar seu like. Deixo um abraço especial para os nossos inscritos Tânia Regina, Gilmar José e Consuelo Cardoso. Lembrando que os melhores comentários de hoje eu farei questão de destacar no vídeo da próxima sexta-feira. Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!